Em 2026, os Estados Unidos estão simultaneamente em guerra no Oriente Médio, impondo tarifas sobre praticamente todos os seus parceiros comerciais, aplicando sanções a dezenas de países e pressionando diplomaticamente nações que ousam construir sistemas financeiros independentes, como o PIX brasileiro. Para muitos analistas, isso parece força, para outros, parece desespero. Porque existe uma diferença fundamental entre um império que expande seu poder e um império que luta para manter o que tem. E os movimentos americanos de 2025 e 2026, das tarifas de Trump às sanções contra a Rússia, da pressão sobre o PIX ao conflito com o Irã, têm cada vez mais a aparência de um poder que sente o chão se movendo sob os seus pés. Por que os Estados Unidos estão agindo dessa forma? O que estão tentando preservar? Quem está resistindo e com que ferramentas? E qual é o limite dessas estratégias num mundo que está se reorganizando em torno de novas potências, novas moedas e novas alianças? Hoje você vai entender a caixa de ferramentas do poder americano, como cada uma dessas ferramentas funciona, por que estão sendo usadas com uma intensidade que não se via desde a Guerra Fria, e o que acontece quando essas ferramentas começam a perder eficácia. Se você quer entender por que tarifas, guerras e sanções americanas afetam diretamente o seu bolso no Brasil, deixa o seu like agora. Comenta aqui embaixo. Império, para eu saber que você chegou até aqui. E se inscreve no canal para continuar entendendo as engrenagens do poder mundial. Vamos direto aos fatos. Para entender por que os Estados Unidos estão usando essas ferramentas com tanta intensidade, precisamos primeiro entender o que está sendo ameaçado. Porque nenhum país usa instrumentos de pressão extrema sem ter algo muito valioso a defender. O que os Estados Unidos têm a defender é o sistema que discutimos em detalhes nos vídeos anteriores deste canal. O dólar como moeda de reserva global. O petrodólar que garante demanda permanente pela moeda americana. Um sistema financeiro baseado em bancos americanos e em transações em dólares que dá a Washington o poder de excluir qualquer país do comércio internacional com um clique. E a hegemonia tecnológica, que posiciona empresas americanas no centro de praticamente toda a cadeia de valor digital do planeta. Esse sistema foi construído ao longo de 80 anos desde Bretton Woods. Gerou para os Estados Unidos o que o economista francês Valéry Giscard d'Estaing chamou de privilégio exorbitante. A capacidade de se endividar em sua própria moeda que todo mundo precisa, de financiar gastos militares e sociais que nenhum outro país poderia sustentar, de impor sua vontade política através de mecanismos financeiros sem precisar disparar um único tiro. Esse sistema está sendo desafiado de múltiplas direções, simultaneamente. A China construindo alternativas, a Rússia demonstrando que é possível sobreviver às sanções, o BRICS discutindo moedas alternativas, o Brasil criando o PIX, a Europa construindo o euro, a Arábia Saudita negociando petróleo em yuan. Cada um desses movimentos individualmente é gerenciável. Todos juntos e ao mesmo tempo representam o maior desafio à hegemonia americana desde o fim da Guerra Fria. A primeira ferramenta da Caixa Americana é a mais antiga e a mais direta. As tarifas são impostos sobre importações que encarecem produtos estrangeiros no mercado americano, dando vantagem competitiva às empresas domésticas e usando o acesso ao maior mercado consumidor do mundo como alavanca de pressão. Donald Trump transformou as tarifas de um instrumento de política comercial em uma arma geopolítica de uso amplo e frequente. Em 2025 e 2026, os Estados Unidos impuseram tarifas significativas sobre produtos de praticamente todos os seus parceiros comerciais, incluindo aliados históricos da Europa e do Japão, além de rivais como China e Rússia. A lógica das tarifas como arma geopolítica funciona da seguinte forma. O mercado americano é o maior mercado consumidor do mundo, com um PIB de aproximadamente 28 trilhões de dólares e uma população de 335 milhões de pessoas com alto poder de compra. Qualquer país que exporta para os Estados Unidos depende desse acesso para sustentar empregos, receitas e crescimento econômico. Quando Washington ameaça fechar ou encarecer esse acesso, cria uma pressão econômica real que os governos dos países exportadores sentem imediatamente. Mas as tarifas têm um limite claro que os próprios americanos estão experimentando em 2026. Elas são recíprocas. Quando os Estados Unidos impõem tarifas, os países afetados retaliam com tarifas sobre produtos americanos. O resultado é que as exportações americanas também ficam mais caras e menos competitivas no exterior. As empresas americanas que dependem de cadeias de suprimento globais ficam mais caras, e o consumidor americano paga mais por produtos importados, gerando inflação que corrói o poder de compra da população e a popularidade do governo que impôs as tarifas. É uma arma que machuca os dois lados. E quanto maior e mais interconectada é a economia global, mais os Estados Unidos se machucam junto com os países que pretendem pressionar. A segunda ferramenta é mais sofisticada e mais poderosa do que as tarifas porque atua diretamente sobre a capacidade de um país de participar do sistema financeiro global.
As sanções financeiras americanas funcionam através de um mecanismo que só existe porque o dólar é a moeda de reserva global e porque a maioria das transações financeiras internacionais passa por bancos americanos ou por sistemas de pagamento denominados em dólares. Quando os Estados Unidos aplicam sanções a um país, basicamente dizem ao sistema financeiro global: qualquer banco, empresa ou governo que fizer transações com esse país em dólares ou que use o sistema financeiro americano para essas transações será punido. Isso cria um medo generalizado de contaminação que faz com que empresas e bancos do mundo inteiro se afastem voluntariamente do país sancionado, muito além do que as regras formais exigiriam. O sistema SWIFT, que conecta praticamente todos os bancos do mundo para transferências internacionais, é o canal principal através do qual as sanções são aplicadas. Excluir um país do SWIFT é o equivalente financeiro de cortar as comunicações de um país inteiro. Foi o que os Estados Unidos fizeram com o Irã e com a Rússia. As sanções contra a Rússia em 2022 foram o maior teste das sanções americanas na história moderna. E os resultados foram mais mistos do que Washington esperava. A Rússia sofreu impactos reais e significativos, especialmente no curto prazo. Mas sobreviveu, adaptou-se, encontrou rotas alternativas de comércio através da China, da Índia e de outros países que se recusaram a aderir ao regime de sanções. E demonstrou para o mundo inteiro que é possível operar fora do sistema financeiro americano, em escala muito maior do que se imaginava. O efeito colateral mais perigoso das sanções russas para a hegemonia americana foi exatamente esse. Mostraram para todos os outros países que suas reservas em dólares podem ser congeladas por Washington sem aviso prévio. E aceleraram dramaticamente os movimentos de diversificação de reservas para ouro e outras moedas. É uma arma que, quando usada com muita frequência e em escala muito grande, começa a corroer a própria fundação que a torna poderosa. Cada vez que os Estados Unidos congelam reservas de um país, outros países têm mais incentivo para sair do sistema do dólar. E quanto mais países saem do sistema do dólar, menos poderosas ficam as sanções americanas. A terceira ferramenta é a mais óbvia e a mais antiga de todas. O poder militar americano é a base sobre a qual todas as outras ferramentas repousam. É o que garante que o sistema do petrodólar funcione porque nenhum país produtor de petróleo consegue desafiar as regras sem enfrentar as consequências militares. É o que dá credibilidade às sanções porque existe a ameaça implícita de que a desobediência pode ter custos além dos financeiros. Os Estados Unidos gastam mais em defesa do que os 10 países seguintes no ranking combinados. Tem aproximadamente 750 bases militares em mais de 80 países ao redor do mundo. Tem a única marinha com verdadeira projeção global. E tem um arsenal nuclear que garante a dissuasão contra qualquer potência que considere um conflito direto. Mas o conflito com o Irã em 2026 está mostrando os limites do poder militar americano de formas que vão além das notícias imediatas. Os Estados Unidos têm capacidade de destruir infraestrutura militar iraniana. Demonstraram isso com os ataques que mataram Khamenei e destruíram instalações nucleares. Mas não conseguiram impedir o fechamento do Estreito de Hormuz. Não conseguiram reabrir o estreito sem o custo de uma operação militar terrestre ou naval de grande escala que a maioria dos aliados recusa apoiar. E não tem uma estratégia clara para o dia seguinte, para o que acontece com o Irã depois que o conflito militar terminar. Trump chamou os aliados da OTAN de covardes por não apoiarem a operação. Mas a recusa europeia não é covardia. É o reconhecimento de que o poder militar americano, por mais avassalador que seja, em termos de capacidade de destruição, não resolve os problemas políticos e econômicos que geraram o conflito e que vão continuar existindo depois que os mísseis pararem. O Afeganistão durou 20 anos e terminou com o Talibã no poder. O Iraque custou trilhões e gerou o Estado Islâmico. A Síria não foi resolvida. E agora o Irã, que diferente do Iraque tem capacidade real de fechar o Estreito de Hormuz e devastar a economia global, está demonstrando que o poder militar americano tem limites que o mundo está aprendendo a explorar. A quarta ferramenta é a mais nova e, em muitos aspectos, a mais relevante para o mundo de 2026. É o uso do domínio tecnológico americano como instrumento de pressão geopolítica. Os Estados Unidos dominam os setores de tecnologia mais estratégicos do mundo. Os chips avançados são fabricados em equipamentos que dependem de tecnologia americana. Os sistemas operacionais que rodam na maioria dos dispositivos do mundo são americanos. As plataformas de redes sociais e comunicação são americanas. Os servidores que hospedam boa parte da internet global são americanos. E as ferramentas de inteligência artificial mais avançadas são americanas. Esse domínio tecnológico cria uma forma de dependência que é muito mais difícil de substituir do que a dependência financeira. É mais fácil criar um sistema de pagamentos alternativo ao SWIFT do que criar um substituto para os chips da NVIDIA ou para os sistemas operacionais da Microsoft. Os Estados Unidos usam esse domínio de várias formas como instrumento de pressão. Impõem restrições à exportação de chips avançados para a China, tentando retardar o desenvolvimento da inteligência artificial e da indústria de semicondutores chinesa.
Pressionam países para excluir equipamentos da Huawei das suas redes de telecomunicações. Usam a dependência de plataformas americanas para influenciar o fluxo de informações em outros países. E como discutimos no vídeo sobre o Pix, usam instrumentos comerciais para pressionar países que desenvolvem alternativas às plataformas de pagamento americanas. Mas essa ferramenta também tem seus limites. A China está investindo centenas de bilhões de dólares para desenvolver capacidade de chips doméstica. Está criando alternativas às plataformas americanas de comunicação e pagamento. E está atraindo países em desenvolvimento com uma oferta de tecnologia que não vem acompanhada das condicionalidades políticas que frequentemente acompanham a tecnologia americana. Chegamos ao ponto mais importante da análise. Por que, apesar de ter todas essas ferramentas, os Estados Unidos parecem estar perdendo terreno geopolítico em vez de ganhando? A resposta tem 3 dimensões. A primeira dimensão é o surgimento de alternativas reais. Durante a maior parte do período pós-guerra, os países que queriam resistir à pressão americana simplesmente não tinham para onde ir. Não havia um sistema financeiro alternativo ao dólar em escala suficiente. Não havia uma potência militar alternativa capaz de oferecer proteção a quem se afastasse dos americanos. E não havia alternativas tecnológicas às plataformas americanas. Isso mudou. A China criou um sistema financeiro alternativo, ainda incompleto, mas crescente. Criou rotas comerciais alternativas através do cinturão e rota. Está desenvolvendo alternativas tecnológicas em semicondutores, inteligência artificial e telecomunicações. E está oferecendo investimento em infraestrutura para países em desenvolvimento sem as condicionalidades políticas, que frequentemente acompanham o dinheiro ocidental. A segunda dimensão é a erosão da credibilidade americana como parceiro confiável. As regras do sistema internacional são sustentadas pela confiança de que serão aplicadas de forma consistente e previsível. Quando os Estados Unidos congelam reservas russas sem precedente legal claro, quando impõem tarifas sobre aliados históricos sem negociação prévia, quando chamam aliados de covardes publicamente e quando ameaçam abandonar compromissos de defesa de longa data, estão corroendo a confiança que é o fundamento do seu poder sistêmico. Países que antes aceitavam a liderança americana como custo razoável de um sistema que lhes trazia benefícios, estão começando a calcular se o custo não está ficando maior do que o benefício. E quando esse cálculo muda, o comportamento muda junto. A terceira dimensão é o custo interno das ferramentas de pressão. As guerras custam dinheiro e vidas americanas. As tarifas encarecem a vida dos consumidores americanos e perturbam as cadeias de suprimento das empresas americanas. As sanções criam incerteza que afasta investimento e comércio. E a pressão tecnológica frequentemente resulta em países acelerando o desenvolvimento de alternativas locais que, no longo prazo, reduzem ainda mais a dependência das plataformas americanas. É o paradoxo do poder imperial em declínio. Quanto mais força você usa para manter o controle, mais você se enfraquece no processo. O Brasil ocupa uma posição única e delicada nesse cenário de pressão americana crescente, e entender essa posição é essencial para qualquer análise sobre o futuro do país. De um lado, o Brasil é alvo direto de várias das ferramentas americanas. As tarifas de Trump sobre produtos brasileiros, a investigação sobre o Pix, a pressão para que o Brasil não aprofunde sua cooperação com a Rússia e a China, e a expectativa implícita de que o Brasil vai se alinhar com Washington em disputas geopolíticas onde os interesses brasileiros podem ser diferentes dos americanos. Do outro lado, o Brasil tem algo que os Estados Unidos precisam e que lhe dá uma alavancagem real nessa relação: urânio, nióbio, terras raras, soja, petróleo, água e a maior floresta tropical do mundo. São recursos que a economia americana e a transição energética global precisam e que não podem ser substituídos facilmente. Essa combinação de ser alvo de pressão e ao mesmo tempo ter recursos estratégicos coloca o Brasil em uma posição que o país raramente soube aproveitar ao longo da sua história. A posição de quem tem algo que o mundo quer e pode usar isso como moeda de troca em vez de simplesmente vender pelo preço que o comprador propõe. A questão estratégica que o Brasil precisa responder não é se vai ceder à pressão americana ou vai desafiar Washington frontalmente. Nenhum dos dois extremos serve aos interesses brasileiros. É como usar sua posição única de país com recursos estratégicos, membro do BRICS e, ao mesmo tempo, com relações profundas com o Ocidente para extrair o máximo de benefício de todas as direções sem se tornar refém de nenhuma delas. É uma diplomacia de alto nível que exige consistência, visão de longo prazo e estabilidade institucional. Todas as coisas que o Brasil, historicamente, tem dificuldade de sustentar ao longo de múltiplos governos. Tarifas, guerras, sanções, pressão tecnológica. São as 4 ferramentas que os Estados Unidos estão usando em 2026 para manter o controle de um mundo que está aprendendo a dizer não. Cada uma dessas ferramentas tem poder real, e cada uma tem limites reais, que ficam mais evidentes quanto mais são usadas.
O mundo que está emergindo desse processo não é necessariamente um mundo melhor ou mais justo do que o que existia antes. É um mundo mais complexo, mais fragmentado e mais imprevisível. Um mundo onde o poder está mais distribuído, mas onde as regras são menos claras. E onde países como o Brasil, que têm recursos que todo mundo quer, mas que historicamente não souberam usar esse poder com consistência estratégica, têm uma janela de oportunidade que não vai ficar aberta para sempre. A pergunta que fica não é se os Estados Unidos vão perder seu papel dominante. A história sugere que eventualmente vão, como todos os impérios antes deles. A pergunta é o que vai existir no lugar? E se o Brasil vai estar do lado certo quando essa transição se completar? Você acha que os Estados Unidos ainda têm poder suficiente para manter a ordem global como conhecemos, ou estamos vendo, o início do fim de uma era? Me conta nos comentários. Deixe o seu like se esse vídeo conectou pontos que você sentia, mas não conseguia articular claramente. Compartilha com quem quer entender o mundo além das manchetes diárias. E se inscreve para continuar essa jornada. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.